Vou saudar aqui, com muita alegria, como eu citei aqui pela primeira vez no nosso programa nesse ano de 2024, a doutora em Economia e professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Denise Gentil. Professora Denise Gentil, bom dia. Bom dia, Anderson. Como vai você? Como vai aí toda a sua audiência? É um prazer voltar aqui, Anderson. Prazer sempre nosso, viu, Denise? Muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite para fazer esse papo conosco no Faixa Livre. É sempre muito bom tê-la aqui no nosso time de comentaristas para a gente tratar do cenário da política nacional, aliás, da economia nacional, também das questões internacionais. E eu queria começar, professor, inclusive por sugestão sua, falando um pouco a respeito desse Fórum Econômico de Davos, que começou na última segunda-feira lá na Suíça, em um ambiente, Denise, marcado pela fragmentação geopolítica, essa transição tecnológica acelerada e também por pressões fiscais e climáticas crescentes em todo o mundo. É um encontro entre investidores, governos e grandes corporações, enfim, a turma do capital hegemônico nessa lógica capitalista em decadência. Eu, pelo menos, enxergo que esse Fórum Econômico de Davos perdeu completamente o sentido. Um encontro de gente que repete sempre as mesmas teses ultrapassadas desse capitalismo em queda livre. Mas, enfim, eu queria deixá-la à vontade para falar um pouco sobre o que representa esse Fórum Econômico lá na Suíça, que tem a presença, como eu citei aqui, de lideranças internacionais. Hoje, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, estará lá discursando. Enfim, como é que a senhora vê esse fórum? Como é que você vê esse Fórum Econômico lá em Davos, na Suíça, professora? Anderson, é um fórum que vai começar num momento extremamente complexo, um momento de muita tensão geopolítica, né? Estão sendo esperados, vai acontecer entre 19 e 23 agora, né? Até depois da manhã, reúne 3 mil delegados, pelo menos 130 países, né? Vai incluir 64 chefes de Estado, de governo, inclusive muitos de economias emergentes. Então, é um fórum que concentra 400 líderes políticos, essas coisas que a gente lê nos jornais de grandes reuniões importantes, né? Mas interessante é que o principal tema escolhido, o tema do fórum, chama Um Espírito de Diálogo, o que parece até uma ironia, né? Porque parece uma tentativa defensiva de colocar a importância do foco do fórum na cooperação, né? Enquanto que o cenário geopolítico é o mais complexo possível das últimas décadas. Antes do fórum ocorrer, veio aí uma escalada de declarações do Donald Trump, ameaças comerciais e militares, né, que colocaram a Groenlândia no centro da crise entre Washington e União Europeia. Então, o Donald Trump é realmente um presidente absolutamente diferente de tudo que já aconteceu. É uma avalanche de proposições e de captura da agenda internacional no dia a dia. Isso é uma coisa assim, uma gestão de espetáculo, né? E aí o tom ficou muito difícil nesse fórum, né, que virou o centro de uma crise diplomática muito forte entre Washington e União Europeia. Então, o tom do encontro mudou completamente, né? Passou a ser dominado pelas discussões de segurança, discussões de soberania e até do próprio futuro da OTAN. Então, Davos de 2026 se torna assim o evento mais emblemático de um momento crucial da geopolítica, né? Um momento de ruptura da ordem mundial, da ordem internacional baseada em regras, isso tudo entre aspas, né? Porque isso é uma ficção, né? É uma ordem que, na verdade, nunca existiu, é uma ordem de mentira, porque ela foi feita pelos Estados Unidos para atender aos seus interesses e, portanto, as regras mudam o tempo todo, as regras são atropeladas para atender aos interesses dos Estados Unidos e, repentinamente, né, ela passa-se por cima de todas as suas instituições que eles próprios criaram, né, como a ONU, a OMC, a COP, a OMS, enfim. É uma ordem montada para atender à supremacia americana. Então, é um momento muito delicado, o mundo está em polvorosa,
É o pior momento da relação entre os Estados Unidos e a União Europeia, né, de uma competição implacável entre esses dois blocos. E os Estados Unidos deixaram bem claro, né, que, como grande potência mundial, eles não têm limite. Eles não seguem acordos, eles não seguem nenhum tipo de regra, nenhum tipo de lei, e que não há nenhuma restrição que os detenha, né? Isso ficou desnudado. A França solicitou um exercício da OTAN na Groenlândia, informou, né, nessa quarta-feira, o Macron falou isso, né, que pretende fazer um exercício da OTAN, e a França está pronta para contribuir. Então, os Estados Unidos vão usando o tamanho do seu mercado, vão usando a sua capacidade militar, vão usando a profundidade do seu sistema financeiro para ditar as regras que eles querem, né? Então, não tem nenhuma chance de haver uma integração nesse fórum. A ideia de diálogo com os Estados Unidos desaparece completamente, né? Não existem mais instituições multilaterais para servir de apoio para construir qualquer tipo de resolução coletiva que traga solução para problemas, porque o que há é o unilateralismo americano. Caíram todas as máscaras. E é isso que Davos vai enfrentar nesses últimos dias agora, que restam, né? Enquanto foi só, Anderson, o genocídio em Gaza era tolerável. Enquanto era a invasão de um país latino-americano como a Venezuela, estava tolerável. Enquanto era a guerra na Ucrânia, o massacre na Síria, né? A Europa estava tolerando. Mas quando os Estados Unidos passaram para cima da Groenlândia e do Ártico, né, passaram para cima do Canadá, né, aí a Europa correu para se contrapor. Aí as coisas mudaram. E eu achei, Anderson, muito interessante o discurso do McCartney, que é o primeiro-ministro canadense, um discurso muito bem feito, né, um discurso de um primeiro-ministro que parece um primeiro-ministro de um país europeu, antes de mais nada, né? E aí ele vai dizendo, né, que esse não é um momento de transição, esse é um momento de ruptura, em que a grande potência passou a usar as tarifas como instrumento de chantagem, né, passou a usar a sua infraestrutura financeira, a profundidade do seu sistema financeiro e o dólar como coerção para cima dos outros países, né? E de tal forma que agora o que está sendo explorado pelos Estados Unidos são as vulnerabilidades desses países, né? É isso. Então, os Estados Unidos vivem, né, como se fosse um grande risco para todos os demais países. Ele é hoje uma situação de potência ameaçadora. Ele ameaça existencialmente os demais países, não só com guerras, né, mas como invasões para domínio territorial definitivo, como é o caso da Groenlândia. Então, a postura em Davos é uma postura de enfrentamento aos Estados Unidos, mas eu acho, Anderson, só para encerrar esse primeiro assunto aqui, é que de lá não vai sair nenhuma posição de enfrentamento direto, me parece, né? Eu acho que a Europa não vai se mostrar impotente para sair de uma posição a que ela está hoje. Ela está de joelhos, né? Ela está submetida ao poder destrutivo dos Estados Unidos e da Europa hoje. Então, eu acho difícil eles ajudarem a construir uma nova ordem mundial que faça resistência aos Estados Unidos, né? Vai ficar muito ali no discurso, né? Acho difícil eles saírem dessa pauta dos direitos humanos, né, da reivindicação por soberania, da reivindicação por integridade territorial. Acho difícil. Eles vão ficar nesse discurso de uma autonomia compartilhada dentro da Europa, mas não exatamente de ruptura com a ordem liderada pelos Estados Unidos. Acho muito difícil que isso se concretize. É tudo retórica, acima de tudo, porque há uma dependência cada vez maior do continente europeu aos Estados Unidos, especialmente no que diz respeito em termos militares, né? A gente sabe muito bem que hoje a OTAN é muito importante para a Europa, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que está implodindo a partir dessas ações
dessas iniciativas tomadas pelo Donald Trump. Eu queria aproveitar, professora, que a gente citou o presidente dos Estados Unidos, você falou dessa questão relativa às disputas ali sobre a Groenlândia, enfim, a tentativa do Trump de anexar a Groenlândia. Ontem, o presidente dos Estados Unidos completou o seu primeiro ano nesse segundo mandato lá na Casa Branca, com uma política profundamente protecionista na economia, taxando as exportações até países aliados, até para países aliados, a fim aí de fortalecer o mercado interno, expandindo fronteiras em busca de riquezas, ainda que tomando territórios pela via militar, essa disputa geopolítica com a China, tentando assegurar também a hegemonia do dólar enquanto moeda corrente nas transações internacionais, enfim. Professora, pelo lado da economia, como é que a senhora avalia esse primeiro ano de segundo mandato do presidente Donald Trump? Ele prometeu o que cumpriu? Como é que o republicano se saiu nessa lógica ultraprotecionista que ele tem adotado? Só para fechar ainda o nosso tema, na primeira parte, Anderson, você falou que tem até uma contradição aí, né? Ao mesmo tempo que a Europa reivindica uma maior autonomia geopolítica e tal, eu acho que o que vai sair de Davos vai ser a consolidação de uma estratégia que é essencialmente otanista, né, de defesa de território, aquela posição pró-Ucrânia, marcada por uma postura abertamente crítica à Rússia e muito cautelosa em relação à China, né, porque a China também é vista pela Europa como uma potência hegemônica emergente, né, é uma potência rival sistêmica da indústria europeia, em setores chaves, né? Então, vai ser interessante ver essa postura, essa estratégia contraditória que vai surgir ali, eu imagino, né? Porque, ao mesmo tempo em que a Europa vai buscar uma maior autonomia estratégica, ela vai reforçar uma arquitetura de segurança através da OTAN e um padrão de militarização que ainda é profundamente dependente dos Estados Unidos. E, portanto, né, a Europa tem limites materiais e limites políticos de soberania, né, que não dá para fugir desse contexto internacional atual. Então, o Trump vai estar hoje, né, ele vai falar às 10h30 da manhã, ele vai estar hoje lá presente, vai roubar a cena, com certeza, e vai deixar claro que não vai recuar em nada, né? Vai chegar lá ditando regra, vai mostrar toda a sua arrogância, como sempre faz, vai mostrar toda a sua força, seu poder imperial, e vai enquadrar a Europa, né? E vai enquadrar a Europa. Agora, essa postura do governo Trump, ela eu queria, Anderson, falar aqui um pouco para você do que foi essa avalanche impressionante que foi o primeiro ano do governo Trump, né? Uma sequência vertiginosa de acontecimentos, né? Só para sentir o pulso do que é essa personagem, da potência em que ele transformou os Estados Unidos, né? Primeiro, ele começou com uma política de tarifas que colocou logo uma enorme tensão no cenário econômico e geopolítico. Isso segurou a atenção do mundo inteiro, né? Provocou um tensionamento nas corporações, entre os chefes de Estado, na diplomacia, na imprensa, entre os CEOs. Toda a atenção do mundo estava voltada para a política de tarifa do Donald Trump. Fez ataques ao judiciário brasileiro com sanções, né? Mudou o nome do Golfo Pérsico para Golfo do México, do Golfo do México para Golfo da América, agora ele quer passar para Golfo Trump, não é isso que ele falou? Quer chamar de Golfo Trump, né? Bombardeou o Irã, né? Fez ataques a embarcações no Caribe e no Pacífico, assassinando 107 pessoas, né? Fez ameaças a Cuba, a Colômbia, ao México, a Groenlândia, agora ameaças ao Irã, né? Se retirou de 66 organismos internacionais com aquela célebre frase dele, abre aspas, não preciso do direito internacional, fecha aspas, né? Ataques às universidades americanas, um aumento exponencial da violência contra os imigrantes, né? Lançou a nova estratégia de segurança nacional, que é a chamada Corolário Trump, a doutrina Monroe. Isso. Fez uma proposta de orçamento militar de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares, né? Saiu de todos os acordos
internacionais relacionados ao meio ambiente, né, provocou uma enorme mudança na política ambiental. Como você disse, fragilizou a OTAN, fez o acordo de Gaza, que é uma mudança, eu acho que é um turning point, essa proposta que ele está trazendo, né, de paz para Gaza. Isso vai provocar uma mudança, porque ele vai acabar com a ONU, evidentemente, o papel da ONU está liquidado, né? E, por último, agora, ele faz, no ano de 2026, o sequestro do presidente Maduro e da sua esposa, Cília Flores, sem derrubar o regime venezuelano. E estamos diante agora do fato mais recente, né, que é essa ameaça de anexação da Groenlândia, e que ele justifica por uma questão de segurança, mas que não tem nada a ver com segurança, né, não é verdade. Ele quer anexar a Groenlândia porque a Groenlândia precisa, os Estados Unidos precisam dos minerais estratégicos, né, querem dominar as riquezas minerais, petróleo e gás de lá também, e porque, principalmente, a localização da Groenlândia é uma localização estratégica. Né? Ela proporciona uma rota marítima que, com o degelo provocado pelas mudanças climáticas, vai ser extremamente importante, porque ela representa uma rota curta entre a Europa e a América, que está sendo, né, usada pela Rússia, com seus 42 navios quebra-gelo, e pela China. Então, é impressionante a avalanche de coisas, né, de fatos, de provocações, de episódios que ele vai trazendo, que ele vai pondo na mesa e vai colocando tensão, pressão, força, invadindo a soberania de todos os países, né? Enfim, eu acho que não há dúvida, né, de que a gente está numa nova era, uma nova ordem mundial, que vai ser protagonizada por esse presidente da República, o Donald Trump. Eu acho interessante, Anderson, por fim, só para, antes de entrar no que foi o primeiro ano dele, o Fiore, professor Fiore, lá das Relações Internacionais da UFRJ, ele diz que o objetivo do Trump não é a América Latina, não é a Venezuela, né? Que o verdadeiro objetivo dele é a anexação da Groenlândia, a destruição da União Europeia, o esvaziamento da OTAN e um novo modo de operar com a China e a Rússia, porque ele quer completar, né, o cerco atômico pelo lado do Ártico à Rússia, né? E é aí que entra a Groenlândia de fato, né, para concluir esse cerco atômico, que vai, evidentemente, trazer novas tensões com a Rússia e a China, mas ele vai, ao mesmo tempo, estar fragilizando a OTAN, né? Porque, ao fragilizar a OTAN, ele lança uma contradição, porque aí ele está favorecendo a Rússia e favorecendo a China, né? Que ele diz querer conter ali no Ártico, certo? Então é isso. Eu acho que ele fez uma gestão de espetacularização diária nesse primeiro ano, um nível máximo de tensão, e do ponto de vista econômico, Anderson, em que todos esperavam, né, que o desempenho da economia americana fosse um desempenho ruim por causa das tarifas, portanto, eles fossem enfrentar um processo inflacionário, que as cadeias produtivas nos Estados Unidos fossem ser completamente tumultuadas, né? As cadeias de abastecimento, elas fossem sofrer um processo de desmonte, de desmantelamento, e não foi isso que aconteceu, né? Não foi isso que aconteceu. E aí eu quero entrar no assunto, eu quero perder um pouquinho de tempo com isso, Anderson, para dizer o seguinte, que do ponto de vista econômico, antes de entrar nos indicadores da economia americana, de PIB, de inflação, de emprego e tal, eu queria falar sobre o que é, como eu entendo que é esse regime de crescimento americano, tá? Como é que ele funciona? O que está no coração desse regime de crescimento que existe nos Estados Unidos? Eu acho que os Estados Unidos, eles estão usando, até aqui, até o último limite, né, o velho modelo que eles sempre utilizaram depois da Segunda Guerra Mundial, né, e durante também, que vai combinar militarização, de um lado, e financiarização como alavanca do crescimento econômico.
Então, nós temos ali um regime de crescimento nos Estados Unidos que articula o complexo militar-industrial com a dominância financeira que eles exercem sobre o mundo através do dólar, né? Associado a essa estratégia geopolítica de controle da dinâmica mundial com base na pressão e na força bruta, né? Então, são movimentos simultâneos de expansão do poder militar e também de expansão da acumulação financeira. Como é que os Estados Unidos fazem ali, certo? Eles vão estimulando o deslocamento do dinamismo econômico deles cada vez mais para o seu complexo industrial militar, né? Então, o coração é o gasto com defesa, é a expansão fiscal através do gasto com defesa, né? Para você ter uma ideia, agora o Trump quer fazer um gasto de 1,5 trilhão de dólares, né? Um aumento aí de 50% no gasto militar de um ano para outro, mostrando exatamente isso, que o gasto militar, ele é o coração da economia americana e ele tem um triplo efeito muito importante. Em primeiro lugar, ele é, claro, a manutenção da supremacia global dos Estados Unidos, né? Vai assegurar a presença, né, e a capacidade de intervenção bélica permanente dos Estados Unidos, inclusive através das suas mais de 750 bases militares. Em segundo lugar, assegura um crescimento econômico, porque essa expansão do gasto público, que é uma expansão fiscal enorme, certo? Ela atua estimulando a demanda agregada, né, reduzindo as crises de insuficiência de demanda efetiva, portanto, crises de superprodução, que os marxistas chamam de crises de queda da taxa de lucro, certo? Então, o gasto militar, ele vai ativar o multiplicador keynesiano, né, vai promover o aumento do investimento, vai provocar o aumento do emprego e da renda, ou seja, ele vai gerar o que os economistas chamam de efeito crowding-in, em que o gasto público arrasta, né, todo o resto da economia. E aí cresce o emprego, cresce a renda, como eu falei, e essa economia ela tem sempre um dinamismo, né? Nesse caso aí, um dinamismo puxado pela expansão bélica. O terceiro efeito é que a produção militar ela é altamente intensiva em tecnologia, ela emprega mão de obra de alto nível de qualificação, então ela gera efeitos que se espalham pelo resto da economia, que a gente chama de setor civil da economia, né? Espalha progresso técnico, né? Espalha, então, o aumento da produtividade para toda a economia. É essa forma de intervenção do Estado que ficou conhecida como keynesianismo militar, né? Ou seja, é o uso do gasto com defesa como um instrumento contracíclico, né, de favorecimento da economia americana. Nos Estados Unidos, esse setor ele envolve não apenas as Forças Armadas, como se pensa, né? Mas envolve grandes corporações, né? Tem as chamadas 5 gigantes, que é a RTX Corporation, a Raytheon, a antiga Raytheon, a Lockheed, a General Dynamics, a Boeing, a Northrop, que são grandes corporações, imensas corporações militares, mas também envolve sindicatos, o poder legislativo, o poder executivo, enfim, o complexo militar industrial dos Estados Unidos, ele é formado por uma gama de interesses que vão se beneficiando com os altos lucros da guerra, com os empregos que são gerados dentro dessas corporações, né, os orçamentos que são aprovados dentro do legislativo, certo? Então, são instrumentos de grande poder que têm uma certa autonomia dentro dos Estados Unidos, né? A ampliação do gasto militar, ela é justificada, normalmente, por situações defensivas, né? Ameaças externas. Né? A ameaça externa é o terrorismo, é o comunismo, né? Então, esse gasto militar exacerbado, ele é sempre justificado com bandeiras de direitos humanos, de defesa da liberdade, de soberania de países livres contra autocracias, contra ditaduras, né? É isso que eles falam para o caso do Irã, por exemplo. Mas são, de fato, guerras para assegurar a hegemonia dos Estados Unidos. Isso já ficar
já está mais do que claro, já está mais do que desnudado, né? Então, são guerras para fazer, para consolidar a hegemonia americana e para ter o comando sobre a acumulação financeira em escala global. Então, tem um autor chamado Vini, que ele fez uma estatística da cronologia das guerras entre o período de 1991 e 2018, e ele chegou à conclusão que, em média, os Estados Unidos fazem uma guerra a cada 7 meses. Né, para você ver como isso está no coração da acumulação capitalista americana. O gasto de defesa dos Estados Unidos hoje, ele é 2 vezes maior que o gasto da China e da Rússia somados. Uhum. Né? Ele é um gasto maior do que dos 8 países que mais gastam com arsenais militares. Então, aí, se você somar a China, a Rússia, a Índia, Arábia Saudita, Reino Unido, França, Alemanha e a Ucrânia, se você somar esses 8 países, o gasto militar americano ainda é maior do que a soma de todos esses gastos. Sim. Então, é uma força bruta. Né? E a pergunta, Anderson, como é que eles conseguem financiar, sem nenhuma crise, essa montanha de gastos bélicos? E a resposta é o seguinte: não é cobrando tributos que eles financiam isso, né? É com dívida pública e emissão de moeda. E é justamente esse o segredo do poder americano, né? É o poder sobre o dólar, né? E o poder de manipular a dívida pública deles. Sim. Quem é que compra esses títulos americanos? Quem é que compra? São as empresas estrangeiras, são os bancos centrais dos demais países, né? São os bancos comerciais, os fundos de investimento, as seguradoras, as pessoas de alta renda, são elas que compram. Então, os Estados Unidos usam esse poder exorbitante do dólar para atrair capital de todo mundo, porque todo mundo precisa do dólar para fazer suas transações internacionais e para financiar de maneira quase ilimitada os seus títulos da dívida pública e, portanto, o seu gasto com guerra. Uhum. Então, a situação é extremamente delicada, porque, por esse canal, quem financia o gasto militar e, portanto, a guerra que os Estados Unidos fazem contra todo mundo é o resto do mundo. Exato. Certo? Exato. E, professor, eu queria aproveitar, eu estou de olho aqui no relógio, a gente vai tratar também de questões nacionais aqui no programa, mas eu queria aproveitar o ensejo, diante desse panorama amplo que você traz aqui a respeito do que é a economia dos Estados Unidos. Dá para a gente dizer hoje que os Estados Unidos são uma potência em decadência, como têm dito setores da esquerda no nosso país? Os Estados Unidos estão num processo de decadência de fato, diante de tudo isso que você trouxe para a gente? Anderson, eu defendo a ideia de que eles estão com uma hegemonia em declínio, né? Ou seja, eles têm o poder da força militar, eles têm o poder da moeda, que é o dólar, mas eles perderam a autoridade moral sobre o mundo. Eles perderam aquilo que, no conceito de hegemonia, é absolutamente essencial, que é a capacidade de liderar pelo consenso, a capacidade de liderar pelo convencimento. Hoje, o que eles têm é uma dominância, né, a partir da sua força econômica e da sua força militar, né, principalmente pela sua força financeira, né, a partir do dólar. Mas essa hegemonia, ela está em xeque hoje, ela está em decadência. E ela está em decadência porque surgiu um desafiante à altura, que é a China, né? Um desafiante que tem capacidade, né, de superar os Estados Unidos no campo tecnológico, no campo comercial, no campo produtivo, no campo financeiro, né, e no campo militar. Essa economia, ela está desafiando o próprio poder do dólar, né? Ao criar uma força de gestão da sua própria moeda, que é o yuan, em mercados absolutamente estratégicos, como é o caso do mercado do petróleo, né? E como é o caso do mercado que se dá no sul global. O yuan vem progressivamente tomando lugar nessas relações de troca e nas trocas regionais, na Ásia, na África e até aqui na América do Sul, inclusive com o Brasil. A China criou um sistema de pagamentos alternativos, que é o CIPS,
que está crescendo, que provavelmente vai se tornar referência. Então, essa situação de desafio da hegemonia americana que está sendo colocada pela China fez com que os Estados Unidos reagissem da forma como ele está reagindo agora no governo Trump, de uma forma absolutamente violenta e agressiva, brutal, com os demais países, inclusive com os aliados, para tentar recuperar essa perda de hegemonia que ele está sofrendo. Então, é, sim, uma potência em decadência, se você olha o longo prazo. Mas se você olha hoje, né, o ano de 2025, como você pediu para eu ver, no curtíssimo prazo, né, e essa é uma ideia interessante que surge das nossas pesquisas, da pesquisa que, inclusive, eu faço junto com Gilberto Maringoni e Miguel Bruno. O Maringoni diz assim, olha, no longo prazo está acontecendo, de fato, uma perda da hegemonia americana, há claramente uma decadência econômica. Mas no curto prazo, e aí entram os indicadores, né, de 2025 da economia americana, eles não demonstram estar perdendo espaço. Por que eu digo isso? Porque o PIB dos Estados Unidos teve um crescimento robusto em 2025. Né? Começou muito frágil, com um crescimento no primeiro trimestre de 0,6%, foi para um segundo trimestre de crescimento de 3,8%, depois dá um salto, uma grande aceleração no terceiro trimestre de 2025 de 4,3%, um crescimento quase chinês, né? 4,3%, e termina esse fim de ano como uma economia aquecida. Há previsões que variam de 3% de crescimento até 5% no quarto trimestre. Então, não é um crescimento desprezível. Os Estados Unidos estão mostrando uma resiliência muito grande aí, né? Bom, claro, isso é apenas uma previsão com base em tendências, né? Eu estou pegando as expectativas do mercado, de relatórios que a gente lê da Bloomberg, de alguns bancos, etc. Não há um número oficial ainda, né? Mas os dados mostram uma expansão nos Estados Unidos, vinculado principalmente ao aumento do consumo das famílias. E esse consumo movido pelo quê? Pelo emprego, pela renda disponível, pelo acesso ao crédito, né? Que mesmo com o aumento do custo de vida, que eles tiveram um aumento do custo de vida, né? Provocado, inclusive, pelas tarifas, mas não foi um aumento de custo de vida como se esperava também, né? As preocupações com as tarifas comerciais realmente eram grandes, mas não resultou no desastre. Então, eles têm um consumo das famílias muito forte ainda e, sobretudo, tem um boom de gastos com inteligência artificial nos Estados Unidos. Né? Um crescimento veloz dos investimentos das big techs ali dentro. E aí, por causa, inclusive, desses altos investimentos em empresas de tecnologia, elas estão com um desempenho exponencial na Bolsa de Valores, e já se fala, inclusive, em formação de bolhas especulativas. Mas eu não queria deixar de chamar a atenção, né, para o fato de que o déficit fiscal americano, e é o gasto militar, né, no meio disso, que dá essa ativação para a economia americana. Por exemplo, o gasto nos Estados Unidos, né, no ano fiscal de 2025, certo? Eles tiveram um gasto total do governo de cerca de 6,7 trilhões de dólares. Né? E aí houve um crescimento do gasto fiscal de 4% em relação a 2024. 4% é um impulso fiscal enorme. Tá? E não foi só gasto militar, né? Tem gasto com seguridade social, com saúde, né? E tem um gasto com juros muito importante aí nesse meio. Tá? Então, o déficit orçamentário dos Estados Unidos, ele foi, nesse ano aqui de 2025, de aproximadamente 1 trilhão e 780 bilhões de dólares. Né? Um déficit gigantesco, você pode concordar comigo, né? Então, o gasto público, ele está movendo a economia americana. É o lado fiscal que move a economia americana. E aí, o que acontece? O emprego, né? Houve uma queda do desemprego nos Estados Unidos em dezembro, nesse último mês. O desemprego caiu para 4,4%. Tá? E esses já são dados oficiais, né? A taxa... É claro,
você vai dizer, mas não houve subida do desemprego nos Estados Unidos? Houve. Em 2025, houve. Né? A taxa de desemprego era mais baixa, já foi uma taxa de 4% em janeiro, e ela acaba em dezembro com 4,4%. Né? Mas ainda assim, é uma taxa razoável. Né? Você vê, por exemplo, outros países como o Brasil têm uma taxa de desemprego de 5,4%. A China tem uma taxa de desemprego de 5,1% em dezembro. Tá? Os Estados Unidos têm uma taxa de 4,4%. Para os americanos, esse ritmo de queda do emprego é relevante. Mas, assim, olhando para a trajetória de desemprego nos Estados Unidos, né, a gente nota que essa taxa ela só foi arrefecendo no segundo semestre por causa de duas situações. Primeiro, por causa da deportação em massa de imigrantes. Isso diminuiu muito a oferta de trabalhadores. Tá? E a segunda coisa foi o corte de gasto com o pessoal no governo federal. Tá? Foram eliminados, para você ter uma ideia, só em outubro, 162 mil empregos federais. E em novembro, mais 6 mil novos postos de trabalho. Eu sei que, no total, a perda de empregos na área federal foi 271 mil postos de trabalho, se você comparar janeiro com dezembro. Tá? Então, realmente, eles tiveram perda de emprego nos Estados Unidos. Mas não foi algo que você possa dizer que dê para impactar tanto os Estados Unidos e, portanto, o governo Trump nessas próximas eleições. Por quê, Anderson? Porque, inclusive, a taxa de lucro das corporações não financeiras nos Estados Unidos, elas permanecem muito elevadas, tá? Sim. Tem relatórios de mercado, tem análises econômicas que indicam que os lucros corporativos nos Estados Unidos em 2025 estão em níveis historicamente altos. Né? A lucratividade total em percentagem do PIB está próxima de 12% do PIB. Tá? E isso significa uma taxa muito acima das médias históricas de longo prazo da economia americana. Isso também é um fator favorável. E só para fechar, a inflação fechou o ano em 2,7% nos Estados Unidos. Menor do que os 2,9% do governo Biden de 2024. Então, o que eu vejo? Só para concluir, Anderson, que no longo prazo, realmente você está diante de uma economia que perde hegemonia. Mas no curto prazo, com todas essas medidas do Trump, né, e com todas essas estratégias que ele lançou mão para estimular a economia, para diminuir o desemprego, né, para reativar a indústria americana, embora não tenha efeitos imediatos ainda, parece que no curto prazo não há sinais de grandes desacelerações, não. Parece que a economia americana entrou em 2026 fortalecida pelo ano de 2025, que não foi um ano ruim, não, para a economia americana, tá? Eu lamento dizer isso. Pois é, mas é a realidade. A professora Denise Gentil dando uma verdadeira aula a respeito da economia lá nos Estados Unidos. Importante essas afirmações, essa análise que você trouxe aqui para a gente, Denise. Até porque agora eu quero falar um pouco sobre o quadro da economia aqui no Brasil. A gente pode até estabelecer alguns paralelos aí entre o que acontece nos Estados Unidos e o que a gente tem aqui no Brasil. O ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, vai deixar o governo já nas próximas semanas. Já avisou ali que vai deixar o Palácio Planalto para, não sabe ainda, se concorrer a um cargo nas eleições de outubro ou então para comandar a campanha do presidente Lula pela reeleição. Ele vai se desincompatibilizar do governo. O Haddad sempre foi uma figura muito controversa no Ministério, adotando essa política de austeridade fiscal que limitou enormemente o crescimento do país, reduziu os investimentos públicos em áreas fundamentais como saúde e educação, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, como você trouxe aqui para a gente, limitou o volume de recursos para programas sociais, a gente falou, inclusive, aqui do BPC, o limite para o aumento do salário mínimo, ao mesmo tempo em que o Ministério da Fazenda, a Economia, conseguiu aprovar essa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês, reduziu o índice de desemprego, isso para citar aí apenas algumas ações, algumas iniciativas desse
da economia nesse governo Lula. Denise, como é que você caracteriza essa gestão do Fernando Haddad no Ministério da Economia, da Fazenda? Quem o ministro priorizou nesses pouco mais de 3 anos na pasta? Foi o grande capital? Foi a classe trabalhadora? Como é que você faz uma síntese dessa gestão do Haddad no Ministério da Fazenda? Uma gestão de neoliberalismo radical, tá? Uma gestão de um ministro que quer se notabilizar por fazer austeridade fiscal. E quando se fala austeridade fiscal, eu estou falando de medidas de política macroeconômica, né, que trabalham contra os interesses da ampla maioria da população, que é a classe trabalhadora. A austeridade fiscal significa a negação do acesso à classe trabalhadora dos bens públicos, né? É um ministro, portanto, que quer se notabilizar, né, por fazer uma política que apenas é uma política contábil para alcançar determinadas metas estabelecidas, como metas de superávit primário, né, metas de gasto público, sem ter nenhuma meta de emprego, meta de renda, meta de distribuição de renda, né? Então, é de um by the book, neoliberalismo na veia, tá certo? Porque a única ferramenta que ele coloca em ação é corte de gastos, né? Aumento de receitas tímidos e muito corte de gastos. Então, Anderson, eu vou me contrapor aqui a esse ânimo extremamente festivo do governo de ostentar, ostentação, né? Ostentar a taxa de desemprego como a taxa de desemprego mais baixa da história, de 5,4%, né? De ficar falando que nós temos o melhor salário mínimo da história, a menor inflação dos últimos 3 anos, 4,3%, né? A melhor renda per capita da história, o melhor coeficiente de Gini que o índice já teve em toda a sua existência de PNAD, né? Enfim, e quando você diz, mas olha só, não é bem assim, o campo governista fala, não adianta brigar com os fatos, né? Alguém diz logo isso, olha, os fatos falam por si, certo? E eu quero dizer o seguinte, não se trata de brigar com os fatos, mas de disputar o significado desses fatos, né? Essa frase, não adianta brigar com os fatos, é uma frase de efeito retórico de fechamento de debate. Você quer encerrar o debate, você diz isso. É um dispositivo autoritário em que você quer encerrar a conversa e dizer, está aqui meus indicadores, eles têm valor por si mesmo. Pois bem, eu acho que os fatos não falam por si e que você pode discutir cada um desses indicadores. Por quê? Porque eles são apresentados como indicadores selecionados, certo? Medidos de uma determinada forma, né? Comparados com determinados períodos e interpretados à luz de uma determinada teoria. Então, não adianta apresentar os dados como os bons. Esses dados são bons dados, né? A pergunta que eu faço é o seguinte, o que é que esses dados não mostram? Quais são os limites de uma política neoliberal radical para proporcionar qualquer tipo de alternativa de desenvolvimento ou qualquer tipo de mudança qualitativa na economia brasileira, né? E aí eu acho que esses dados, eles não mostram necessariamente desenvolvimento econômico, né? Eles podem até descrever uma memória, uma melhora, né, conjuntural, que é uma memória de curto prazo, vamos dizer assim. Eu não nego que ela existe, essa memória, no curto prazo, mas ela é absolutamente insuficiente, né? É preciso que a gente aponte os limites estruturais, mostrar onde esses indicadores falham, onde esses indicadores não alteram de forma alguma a lógica que produz e que reproduz o subdesenvolvimento e a desigualdade no Brasil, certo? Então, Anderson, eu vou pegar aqui 4 pontos, tá, que eu gosto de fazer, eu tenho falado sobre isso em outras entrevistas que eu dou, que é o PIB, tá, o desemprego, a desigualdade social, tá,
E mais um ou dois outros fatores que eu vou levantar aqui para a gente discutir. Então, vamos começar pelo PIB, tá certo? No regime de política econômica chamado de novo consenso macroeconômico, ou seja, esse regime pautado por metas de inflação e por corte de gastos, o PIB cresce. A gente não está negando que o PIB cresce. Essa escola da qual o ministro Haddad faz parte não nega que o PIB vai crescer. O PIB vai crescer. O problema é que o PIB cresce de forma medíocre, né? Ele é sempre um PIB baixo e um PIB altamente instável, volátil, né? Então, o nosso PIB ele não vai crescer mais do que 2,5%, 2,7%. Não vai crescer. Isso é o máximo onde ele chega. As séries históricas mostram isso, né? Que sob uma política neoliberal que favorece o agronegócio e a financiarização, o PIB cresce no máximo isso. Nós nunca vamos passar, por exemplo, de 3% com essa política do Haddad, né? Então, é uma taxa que, se você compara com a taxa de crescimento da média mundial, nós estamos muito atrás. Enquanto a gente deve fechar o ano de 2025 com um crescimento em torno de 2,3%, a média mundial, segundo o FMI, vai ficar em 3,1%. Né? A economia chinesa, por exemplo, vai crescer 5%. Existem muitas outras economias que vão crescer mais do que a nossa, né? Além disso, esse PIB, que deve fechar o ano com um crescimento de 12,3%, ele foi desacelerando ao longo do ano de uma forma altamente preocupante, né? No primeiro trimestre de 2025, o PIB teve um ótimo desempenho, um crescimento de 1,5%. No segundo, isso cai para 0,3%. E no terceiro, ele fica em 0,1%. E a expectativa é que no quarto trimestre, no último trimestre do ano, haja uma estagnação nesses números, né? De tal forma que, quando fechar o ano de 2025, o crescimento vai ser de apenas 2,3%. Então, além desse PIB ser baixo, a gente tem ainda que ver que PIB é esse, né? Esse PIB espelha um retrocesso da estrutura produtiva brasileira, né? Qual é o setor que mais vai crescer? É o setor do agronegócio, que vai crescer em 2025, né? Que cresceu em 2025 e deve ser o setor que vai crescer em 2026 ad eterno, porque agora a nossa economia se transformou numa economia agroexportadora e o setor que mais cresce, os setores que mais crescem, né? É o agronegócio e o setor de serviços, particularmente o setor ali de serviços ligado aos serviços financeiros, né? Que apresentam um desempenho interessante. Já a indústria mostra um flagrante retrocesso. A única indústria que se desenvolve é a indústria extrativa, né, que tem o maior crescimento acumulado do ano, especialmente o setor do petróleo e gás. Então, nós temos um PIB que sinaliza um cenário preocupante para a indústria, né? O PIB industrial desacelera em 2025 em 3% no primeiro trimestre e vai para o terceiro trimestre para 1,8%. Né? Então, é uma perda de ritmo na indústria. Essa situação de baixo crescimento da indústria já foi muito sinalizada pela Confederação Nacional das Indústrias, da CNI, né? Ela mostra, por exemplo, que o investimento como proporção do PIB, ele ainda está em 17%. Né? E isso é um resultado preocupante, certo? Por quê? Porque isso vai fazer com que o Brasil, isso é uma coisa muito importante que eu quero chamar a atenção, sabe, Anderson? Uhum. O Brasil, ele vive uma situação de baixíssima produtividade. A produtividade da indústria brasileira caiu 23% em 30 anos, certo? Essa queda da produtividade por hora trabalhada no setor industrial, ela foi registrada por uma economista chamada Silvia Matos, da Fundação Getúlio Vargas, do IBRE. Ela diz o seguinte: olha, o nosso setor industrial teve uma perda de produtividade de 0,9% ao longo de 30 anos. Então, nós estamos numa situação, a gente faz o caminho oposto de todas as economias que se desenvolveram, né? A gente faz o caminho oposto da Coreia do Sul, a gente faz o caminho oposto da China, né? A gente faz o caminho oposto de todas as economias, inclusive da economia dos Estados Unidos. Uhum.
que tiveram uma produtividade industrial que dobrou nesse período de tempo de 30 anos. Então, nós estamos perdendo densidade tecnológica, nós estamos sofrendo uma regressão tecnológica muito grande, porque a gente não incorpora máquinas modernas, né? Falta inovação, nós temos um baixo investimento em P&D, certo? Então, nós temos uma indústria que perde competitividade externa. E aí, onde é que eu quero chegar, Anderson? Que essa nossa perda de competitividade significa uma perda de soberania produtiva. Então, o Brasil, ele precisa discutir essa situação de perda de produtividade, porque isso não só não nos dá condição de nos posicionarmos na América Latina em condições de enfrentar, né, os ataques dos Estados Unidos, como também não nos dá posicionamento para nos aliarmos, para fazermos uma aliança com os BRICS, em condições de soberania, de altivez, de autonomia, para decidir o nosso próprio rumo dentro dos BRICS e da América Latina. Porque o nosso resultado é de um retrocesso produtivo. Que força tem um país com essa economia que retrocede, né? Então, nós precisamos olhar para o PIB, e ao invés de dizer, né, alardear que nós crescemos 12,3% esse ano, que é um crescimento muito importante, nós precisamos discutir e criticar por dentro esse modelo econômico que faz de nós uma economia que aprofunda a sua condição de agrária exportadora e de plataforma de valorização financeira. Porque nós temos hoje uma das taxas de juros mais altas do mundo, e essa regressão da estrutura produtiva demonstra, né, que nós estamos com um Ministério da Fazenda e um Banco Central a serviço de uma oligarquia agrária e de uma oligarquia financeira que estão empurrando o país para o retrocesso. E esse acordo com a União Europeia, professora, que acabou de ser firmado na última semana, ele reafirma esse caráter de uma economia primarizada no nosso país, né? Exatamente, uma economia... não adianta nada fazer o Nova Indústria Brasil. Isso aí foi para o ralo, acabou, né? Porque o acordo da União Europeia com o Mercosul vai dizimar com o que resta da indústria que a gente tem. A única indústria que vai sobreviver, que com condições competitivas, é a indústria extrativa, a indústria de gás, né? A indústria de petróleo. É essa indústria que vai sobreviver, a indústria que vai trabalhar os nossos recursos naturais, alguma coisa muito básica da indústria. Então, nós estamos perdendo capacidade de produção, nós não temos grandes projetos, né? E o que é pior, né? Paulo Nogueira Batista tem mostrado isso. Esse acordo vai repercutir para outros acordos que ainda vão ser feitos à imagem e semelhança desses da União Europeia, em que a nossa indústria não tem espaço nenhum para competir com Singapura, com o Canadá e com outras nações que possam firmar acordo no futuro com a gente. Tá? E o que é pior, né? Mesmo o agronegócio, diante da nossa a perda de impulso econômico, até o agronegócio pode sair ferido desses acordos, né? Porque nós estamos na dependência de como se comporta a economia externa, o dinamismo que vai existir na economia externa. Então, nós dependemos do impulso da China, né? Nós dependemos de uma situação climática aqui no Brasil, né? Tudo isso, né, vai diminuindo a nossa capacidade de definir o nosso crescimento econômico, né? Nós estamos, portanto, nesse modelo haddadiano e galipoliano, condenados a um retrocesso na estrutura produtiva e a uma mediocridade na taxa de desempenho da economia. E o emprego, que é um número dos mais luminosos, né? O nível de desemprego é um dos mais baixos, caiu para muito baixo, né? Qual é o problema? O problema é que desemprego baixo não significa trabalho decente. Desemprego baixo, né, ainda que seja o nível mais baixo historicamente, né, esse número não necessariamente traduz trabalho decente, traduz estabilidade real para os trabalhadores, né? Pelo contrário,
O que está acontecendo na economia brasileira? É só olhar nas estatísticas do CAGED. Os empregos que estão sendo gerados na economia brasileira são empregos de 1 a 1,5 salário mínimo. Tá? É isso que o governo não mostra. Tá? E esses empregos estão sendo gerados para uma população entre 18 e 25 anos. Enquanto nós estamos perdendo empregos de remuneração acima de 1,5 salário mínimo, inclusive perdendo mesmo os empregos de renda superior a 10 salários mínimos, e que estão sendo substituídos por empregos de profissionais com nível de escolaridade média. Tá? Então, são salários baixos, de 1,5 salário mínimo, por uma força de trabalho que tem uma qualificação de apenas nível médio. E estamos perdendo empregos para a população que tem nível universitário ou que ainda estão na idade de formação universitária. Então, é o pior dos mundos, certo? Isso sem contar, né, que nós temos 38% da população que está no trabalho informal, né? 38% da população ocupada na informalidade significa 38,8 milhões de pessoas sem garantias trabalhistas, né, sem direito a férias, sem 13º, sem FGTS, sem seguro-desemprego, né? Então, são empregos de baixa qualidade, tá? São empregos em condições extremamente fragilizadas, normalmente são empregos plataformizados, tá? Empregos que são empregos por tarefa, né? As pessoas trabalham por tarefa, trabalham, portanto, longas horas, num patamar de precarização muito elevado, tá? São empregos sob demanda, mediados por plataformas digitais, aplicativos, né? Sites de aplicativos, e os pagamentos são por tarefa. Então, isso resulta em uma precarização gigantesca, contribuições previdenciárias ausentes, pessoas que não vão se aposentar, certo? E uma forte queda da renda média desses trabalhadores. Só para dar um número aqui, Anderson, segundo um relatório do Banco Central, o número de trabalhadores por aplicativo cresceu 170% em 10 anos entre 2015 e 2025. Tá? Passou de 770 mil para 2 milhões e 100 mil trabalhadores. E que isso mudou estruturalmente o mercado de trabalho. Né? E por que isso está acontecendo, Anderson? Porque o governo Lula decidiu não fazer nada sobre a reforma trabalhista, que era uma promessa de campanha eleitoral. Não se moveu uma palha. E é preciso que o mercado de trabalho permaneça assim, Anderson, porque numa economia altamente financeirizada, né, em que as taxas de lucros, as taxas de juros são estratosféricas, a tendência é comprimir o lucro das empresas. E para reagir a essa compressão de lucros, o governo achata salários. Só tem essa forma, já que a produtividade não cresce, isso é matemática, tá, Anderson? Isso não é nenhuma manifestação esquerdista de alguém que é comunista, não, isso é matemática. Se a taxa de juros é alta, ela vai comprimir o lucro das empresas. Para isso, você tem que precarizar a força de trabalho, porque nós temos uma economia em retrocesso que perde produtividade da indústria a cada ano. Então, sem produtividade, só resta achatar salários. É preciso, né, no raciocínio desse modelo econômico do governo Lula, que a reforma trabalhista nunca seja revista. Sim. Para que os salários permaneçam salários baixos, os empregos permaneçam empregos precários, que essa força de trabalho não consiga se organizar para reagir. Né? Então, faz todo sentido, né? Faz todo sentido. As boas notícias, portanto, de PIB, queda do desemprego, esconde vários pontos problemáticos da economia brasileira. Não adianta o Estado celebrar inclusão via ocupação, quando o que os trabalhadores precisam é uma inclusão via direitos trabalhistas, é uma inclusão via qualidade do trabalho. Né?
o mercado de trabalho continua estruturalmente muito frágil e o governo não reverteu e sequer tentou reverter a reforma trabalhista. É verdade, é verdade. E era uma promessa de campanha do presidente Lula fazer a revisão das reformas aqui no nosso país e até agora a gente não observa nada sendo feito nesse sentido. Professora Denise, eu ficaria aqui o dia inteiro, porque a gente tem muitos temas para tratar aqui, mas infelizmente eu estou com o meu tempo mais do que esgotado. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui conosco no Faixa Livre mais uma vez. Espero que a gente volte a conversar mais vezes aqui para avançar em outros temas que não foram possíveis a gente tratar na edição de hoje. Mas muito, muito obrigado pela aula que você deu aqui para a gente sobre economia nacional, sobre a situação dos Estados Unidos. E em breve a gente volta a conversar aqui no programa. Uma boa quarta-feira para você, Denise. Meu grande abraço e até a próxima. Um grande abraço, Anderson, para você e todos os seus participantes aqui do seu programa. Muito obrigada. Foi um prazer. Prazer sempre nosso. Um grande abraço, Denise. Até a próxima. Grande abraço. Conversamos aqui com Denise Gentil. Denise Gentil, doutora em Economia e professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, falando sobre o quadro da política nacional, esse legado deixado pelo Fernando Haddad, que vai deixar o Ministério da Fazenda já, logo, daqui a algumas semanas, ele vai se desincompatibilizar do governo, seja para concorrer a um cargo ao governo de São Paulo, ou então para comandar a campanha do presidente Lula à reeleição. Ainda não está definido o que é que o Fernando Haddad vai fazer aí ao longo dos próximos tempos. O fato é que ele vai deixar o governo, a gente já está começando a fazer aqui um apanhado com os nossos analistas do que representa essa gestão, ou do que representou a gestão do Fernando Haddad ao longo desses pouco mais de 3 anos no Ministério da Fazenda. Falamos também sobre a situação lá nos Estados Unidos, a situação envolvendo o Donald Trump, a saída, esse 1 ano de governo do Trump completado no dia de ontem, as ameaças que ele faz à Groenlândia, a situação também envolvendo a Europa propriamente dita, tarifaço, enfim, a política econômica adotada pelo presidente dos Estados Unidos. Um dos assuntos que a gente tratou aqui com a professora Denise Gentil no nosso programa.